Pessoal, beleza? Daniel aqui mais uma vez. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. Vamos lá? Hoje tem uma coisa muito especial aqui na bancada. Vamos ver o que é? Olha que belezinha. Isso é original, hein? Olha que legal. Rickenbacker 1979, tá? E o que tem para falar desse baixo aqui? Sensacional, né? Tem muito o que falar não, cara. Bom, o baixo é todo feito em maple, tá bom? Todo em maple. Não é muito leve, tá? Não é muito leve. Essa escala aqui, eu acredito que seja bubinga, o nome dessa madeira, tá? Madeira da escala provavelmente é bubinga. Essa longarina eu acho que é bubinga também, tá? E, meu, bem legal. Baita baixo, legal. Já foi feito algum serviço nesse baixo, alguns serviços nesse baixo, né? Eu fiz um reforço no base plate do captador, porque ele chegou a quebrar. Troquei parafuso, rebobinei um ou os dois captadores, agora não estou lembrado direito, mas rebobinei alguns desses dois, ou um ou os dois captadores, né? Coloquei a borrachinha que faltava nesse baixo aqui, o abafador das cordas. Para quem não sabe, esse baixo Rickenbacker, ou Rickenbacker, né? O certo é Rickenbacker, né? Ele tem um abafadorzinho nas cordas. Você gira essa roldaninha aqui e ele sobe uma borracha que abafa as cordas. Bem interessante, coisa que se usava muito nos anos 70 ali. Os baixos Music tinham isso, alguns Fenders Precision também tinham isso daí. E uma coisa muito interessante desse baixo, que também é meio incomum, é a tarraxa. A tarraxa dele gira ao contrário, tá? Muito instrumento aí antigo tinha isso, então para você afinar, você não gira ela em sentido anti-horário, né? Se você estiver olhando daqui, você gira em sentido horário. E aí você afina o baixo. Isso é bem louco mesmo, bem legal. Esse baixo tem dois tensores, tá? Dois tensores que você tem que ter muito cuidado na hora de mexer neles, tá? Se você é luthier, presta atenção nessa dica. Tenha muito cuidado antes de mexer nos tensores do baixo Rickenbacker antigo, principalmente aí no final dos anos 80 para trás, né? Você tem que ter muito cuidado para mexer nesses dois tensores, porque eles são feitos com uma barra, duas barras de aço que vem mais ou menos até aqui o final da escala. Até mais ou menos aqui o final da escala. Essa barra, ela é simplesmente torcida. Vocês imaginam que isso aqui é uma barra retinha de ferro, tá? Tá toda torta, mas é uma barra retinha de ferro. É claro que a do tensor da Rickenbacker é bem mais grosso que isso, né? Ele tem acho que 5 milímetros de espessura, alguma coisa assim. Ela chega no final da escala e ela é feita isso daqui, ó. É basicamente isso, o tensor da Rickenbacker, tá? Hoje a gente tem tensor parecido com isso? Tem. Tensores mais modernos de barra dupla, eles são parecidos com isso. Só que ele tem uma solda aqui no final, que deixa ele mais resistente, tá? Ele não é uma barra retorcida, né? Ele é uma barra de geralmente 5 ou 6 milímetros. Em cima a gente tem uma barra chata, que dá uma estabilidade para ele. O da Rickenbacker não. É uma barra redonda, de aço. Chega aqui, ela dobra e volta para aqui, para a parte onde vai ter a rosca, né, e com o nut. Barra torcida aqui no final, como eu falei já. No começo, lá em cima no headstock, ele tem a porca, beleza? A porquinha aqui do tensor. À medida que você vai apertando ela, ela vai empurrando essa barra que está aqui em cima e vai deixando ele convexo para cima, tá? E aí você tem a ação das cordas abaixando com isso, tá? Só que o que acontece? Ele é frágil. Esse tensor é frágil. Por quê? Primeiro por causa dessa solda aqui no final. Então ele pode ter alguma distorção aqui no final. Se você apertar demais, tá? Ele pode ter alguma distorção aqui no final. E aí você vai estragar ele. Ou até mesmo quebrar o parafuso, tá? Qual é a solução para mexer no tensor desse baixo com cuidado, tá? Para mexer no tensor desse baixo com cuidado, o que a gente pode fazer?
Primeiro a gente tira as cordas, né? A gente afrouxa elas ou tira elas. A gente vem aqui, ó, coloca uma barra de madeira. A gente pode colocar uma madeirinha aqui no começo e aqui no final. Sem as cordas, se possível, né? Depois a gente vem apertando com um grampo aqui no meio, bem aos pouquinhos. E a gente vai entortar esse braço para cima. A gente vai fazer com que esse braço fique convexo para cima. Daí a gente aperta bem aos pouquinhos o tensor do baixo, tá? A gente aperta com a chavinha certa, certo? A gente não vai usar qualquer chave e a gente vai conseguindo mexer nele sem causar nenhum dano no tensor, tá? Outra coisa, um baixo desse antigo, é legal você conhecer um profissional para mexer com ele, tá? Um profissional, alguém que entenda do que está fazendo, alguém que já teve experiência com esse baixo, tá? É a mesma coisa baixo da Warwick, né? Se você pega um baixo antigo da Warwick e a pessoa nunca mexeu com um baixo desse, a probabilidade de ele fazer alguma coisa errada, de danificar de alguma forma, é alta, tá? Ou um instrumento vintage da Fender, tá? Você pega uma guitarra dos anos 70, dos anos 60 da Fender, o processo para mexer no tensor de uma guitarra dessa é esse mesmo que eu mostrei nesse baixo, tá? Colocar uma madeira por cima, apertar bem aos pouquinhos com um grampo no meio e apertando o tensor aos poucos, tá? Por que que a gente faz isso? Por que que a gente coloca essa madeira em cima, um toquinho aqui, um toquinho no final, e vai apertando aos pouquinhos o tensor e não simplesmente vai, coloca a chave e aperta de uma vez? A gente nunca sabe como tá por dentro. A gente nunca sabe como tá por dentro. Se está enferrujado o tensor, se ele está desgastado de alguma forma, se a rosca do tensor já está meio gasta ou está no limite ou algo do tipo. Então a gente faz dessa forma porque a gente consegue trabalhar com muito mais cuidado, né? E evitar danificar um instrumento tão antigo e ter que mexer na originalidade, trocar um tensor, danificar verniz e tudo mais. Então tem que ter muito cuidado, conhecimento, expertise, sorte e tudo que for possível para mexer num instrumento muito antigo como esse, tá bom? Pegar um instrumento desse, leva num profissional qualificado, conhecido por mexer em instrumento desse tipo e não em qualquer um, tá? E é isso que eu tenho para falar desse instrumento por enquanto. E é isso aí, beleza? Pessoal, vamos lá, vamos ver o que tem dentro de um baixo antigo desse. Será que tem alguma coisa especial aqui dentro? Olha que é desse baixo. Vamos dar uma conferida. Galera, olha que interessante. Esse baixo ele tem 3 capacitores. Por que ele tem 3 capacitores se a gente tem só 2 botões de volume e 2 de tone? Será que ele tem o tal do treble bleed? Não. Não tem. Ó, chavinha original da época, potenciômetros originais da época, CTS. O lance do capacitor a mais desse baixo, ele tem esse aqui, ó, que vocês estão vendo. Esse aqui de baixo e esse aqui escondidinho aqui, ó. Tem um escondidinho ali no fundo ali, ó, tá vendo? Esse capacitor ele fica no botão de volume do captador da ponte. Por quê? Por que que ele tem isso? Esse capacitor ele serve não para tirar os agudos, né? Ele serve para tirar os graves, tá? Bem interessante, né? Então esse aqui ele tem os capacitores de tone dele são 0,47 microfarad, né? Os potenciômetros eles são de 330K, difícil de achar esses potenciômetros, tá? E o capacitor
filtragem, vamos dizer assim, do captador da ponte, ele é um capacitor de 0,047 microfarad, tá? Então esses daqui de Tone 0,047 e o outro é 0,0047, tá? Os capacitores de Tone, eles ficam em paralelo com o circuito, tá? Eles ficam em paralelo, então eles ficam, teoricamente, claro que tem o controle pelo potenciômetro e tudo mais, mas eles ficariam uma das perninhas no fio que passa sinal e outra das perninhas no aterramento, né? E aí você tem o potenciômetro que vai controlar, paralelo, né? E esse capacitorzinho aqui, ele fica em série com o captador. Então ele sai o fio que passa sinal do captador, pega uma perninha dele e a outra perninha vai para o circuito, né? Ele fica em série com o circuito. Interessante, né? Bem bacana. Mas é isso, ó. Vocês viram que interessante? Esse baixo não tem blindagem, não tem nada, ó. É bem vintage, um padrão de construção bem vintage mesmo, tá? Ele tem uma fita, tipo uma fita crepe aqui, ó, que meio que segura os potenciômetros, né? Segura não, mas evita que ele tenha atrito com o escudo, né? O metal do potenciômetro tem atrito com o escudo. E assim, ó, tá vendo? Tudo bem vintage. Captador do braço, tá? E o ímã dele aqui, o ímã grandão. Bem bacana, tudo certinho. Para passar o fio, ó, não tem aquele furo lateral e nem é usinado, né? São vários furos de broca, ó. Bem bacana, né? E aqui o final da cavidade do tensor. Tá vendo só que legal? Ali no final você consegue ver o finalzinho do tensor, ó, a barra do tensor, como ela é dobrada. É uma barra dobrada, tá vendo? Daquele jeito que eu expliquei. E é isso, tá? De elétrica, de elétrica do baixo tá tudo ok. É assim que ele é feito, tá? Vamos tentar tirar o captador dele aqui para ver. Esse aqui é o captador da ponte, tá vendo só? Que legal. Olha o ímã dele como é grandão. O pessoal chama isso aqui de rubber magnet, que é tipo ele é meio borrachudo. É um ímã meio borrachudo, né? É um ímã cerâmico, igual dos captadores que vem com ímã cerâmico, mas ele é meio borrachudão, né? Tipo aqueles ímãs de geladeira, a gente pode dizer, mais ou menos, né? Que aquele de geladeira é mais borrachudo ainda, mas é quase aquilo lá. E é um ímã grandão, tá? Já foi feito um servicinho aqui, ó. Como essa moldura quebrou uma vez, eu fiz um reforçozinho nela em cima, ou melhor, embaixo e em cima, para evitar que ela quebrasse. Até porque o dono desse baixo, ele toca com o dedo dentro do captador, tá? Pode ver que tá até desgastado o ímã aqui de tanto uso que teve. Ele toca com o dedo aqui dentro, né? Segura aqui como se fosse um thumb rest. E até por isso que o captador rompeu uma vez a bobina e eu tive que rebobinar, tá? Existem algumas proteções para isso. Tem um sisteminha que você coloca aqui, que é uma proteção para evitar encostar no captador. Só que fica... Bom, se você já está acostumado assim, né? Então, isso aí. Uma coisa importante de dizer também, ó. Eu vejo muita gente que faz réplica desse baixo e muita gente esquece que isso aqui é uma parte metálica, né? E esquece de aterrar isso daqui, tá? Então, o que acontece? Quando você faz esse baixo e você usa essa moldurinha aqui, eu já vi até às vezes alguém que conserta esse tipo de instrumento e esquece disso. Isso aqui tem que estar aterrado, tá? Pode ver que ele tem uma chapinha aqui, ó, aterrado, tá? Tem que estar aterrado isso daqui, senão quando você encostar nele, ele vai ficar dando ruído alto, tá? Vamos tentar ver aqui a saída estéreo dele. Olha que interessante, ó. Esse baixo ele tem saída estéreo. Como que funciona a saída estéreo desse baixo? Funciona da seguinte forma. Ele tem dois jacks aqui, tá? Esse é o mono e esse seria o estéreo, que é chamado também de Recall Sound. O que acontece? Aqui você usa um cabo Y.
Esse cabo Y, ele tem a ponta estéreo e sai 2 cabos. Você liga em 2 canais do amplificador ou até 2 amplificadores diferentes, tá? E aí você consegue controlar o captador da ponte e o do braço de forma independente nos seus amplificadores, tá? É isso. Essa que é a saída estéreo desse baixo. E aí ele tem as duas, uma estéreo e a outra mono normal, tá? Eu já vi gente que faz réplica desse baixo também, de colocar captador da ponte de um lado, braço no outro, porque não teve a experiência do baixo original, tá? E é muito difícil achar o conector estéreo desse baixo, tá? É muito difícil. Então, evite ter problemas com esse conector estéreo, porque é difícil de achar e uma das alternativas é anular ele e ligar só o mono, tá bom? Vou entender um pouquinho da ponte desse baixo também. Essa ponte aqui, ela é bem frágil, tá? Muito frágil mesmo. Tanto é que eu tive que fazer uma micro gambiarrinha nele uma vez já, tá? O que aconteceu? Olha como isso aqui é uma chapinha bem sem vergonha, tá? Sem vergonha assim, né? É um baixo de época, né? Então, isso aqui trincou. Aqui não dá pra ver porque eu já coloquei no lugar, mas ela é muito fininha e isso daqui trincou uma vez. O que aconteceu? Essa ponte ela entortou, ela ficou reta. A corda Sol e a corda, ou melhor, a corda Lá e a corda Ré começou a trastejar completamente. Por quê? Porque ela cedeu. Uma das alternativas que eu encontrei para não ter que trocar e mexer em originalidade, nada do tipo, foi o seguinte. Eu coloquei um parafuso maior no meio, igual esse aqui, ó. Vocês podem ver que ele está levantado. Ele está levantadinho porque é um suporte de meio. É um suporte para o meio dessa pontezinha, para não ter que mexer em nada, trocar nem nada. Eu coloquei esse parafusinho mais alto. E aí quando a ponte, depois que eu regulo ele todinho, tudo certinho, altura de corda, beleza? Com esse parafuso levantado, eu vou acertando a altura para que ele não fique, não dê um... Ele não fique tipo uma gangorra, né? E para que ele fique firme a ponte, né? No meio, para quando a corda fizer pressão em cima da ponte, aqui em cima dessas dois carrinhos, principalmente, tá? E aí evita que fique trastejando as duas cordas do meio. Aqui é uma alternativa que eu encontrei para evitar ter que trocar isso aqui, tá bom? E isso aqui já foi trocado, esse baixo, como eu falei, já passou por aqui algumas vezes. E isso aqui foi trocado, a espuminha não tinha mais, ela tinha deteriorado, eu coloquei uma espuminha nova, tá? E é isso, tá bom? Não vou mexer em mais nada aqui, tá tudo certo. Agora eu vou só tentar regular ele certinho, dar uma conferida nas oitavas e tudo mais, montar o escudo no lugar certinho. E é isso aí, tá bom? Baixo antigo assim, se ele tá legal, não tem muito o que fazer, né? Não faça muito, não invente muita coisa num instrumento muito vintage, tá? Ele tem o jeito dele de tocar e tudo mais. Pessoal, e tensor? Vamos ver o que ele tem aqui debaixo dessa tampinha do tensor? Olha lá que interessante. Porca do tensor, outra porca do tensor, são 2 tensores, como eu tinha falado, né? Uma barra de alumínio, tá? Tem alguns modelos que essa barra é um pouco maior. E aqui a gente vê o final do tensor, ou melhor, o final da barra, né? Como eu falei, a barra começa aqui, vai até o final do braço, dobra lá no fundo e volta até aqui, tá? E é assim que ela é, ó, dobradinha, beleza? Bom, padrãozão bem vintage, né? Bem padrão de construção bem arcaico, eu diria. Acho que não, né? É o padrão dos caras da época. Hoje em dia o tensor não é esse mesmo, tá? É um tensor diferente. É um pouco diferente. E daria muito bem para substituir esse tensor. Eu acredito que daria para substituir por um tensor mais moderno, mas
eles estão bons, então eu não quero mexer nisso, não vamos mexer nisso, né? Outra coisa difícil de achar desse baixo é essa tipo de tarraxa, tá? Esse eixo, ele é menorzinho, né? E ela é cheia de frescura, essa tarraxa. Como se não bastasse o fato dela girar ao contrário, né? Você afina ele ao contrário. O padrão dela aqui, o tamanho dela é quase do tamanho de uma tarraxa Groover normal, tá? Eu até acredito que essa tarraxa era fabricada pela Groover nessa época aqui. Não era Hipshot ainda. Ou Schaller, talvez, não sei. Mas ela tem uma moldurinha plástica por baixo. Não sei se vai dar pra ver, ó. Ela tem uma moldurinha plástica por baixo. E para que serve essa moldurinha plástica? Muito simples. Serve para a tarraxa ficar mais alta e essa parte metálica não encostar na madeira, tá? Aí eles colocaram uma moldurinha plástica para a tarraxa ficar um degrauzinho 1 milímetro mais alta e não encostar na madeira, a borboleta dela aqui, né? A manípula dela. Olha que interessante. Bem legal, né? Pessoal, vamos lá? Rickenbacker 1979, tá? Sensacional esse baixo, cara. Sensacional. É uma experiência incrível tocar com baixo desse, tá? Não tem explicação, tá? Um instrumento antigo desse, com essa qualidade, com essa pegada, um instrumento que tem uma aura, que tem uma energia, eu diria até uma personalidade, tá? Que muitos instrumentos não têm, tá? Eu acho que o grande lance de você usar instrumento vintage é a personalidade que o instrumento vintage tem. Que instrumentos modernos, novos e tudo mais vão demorar muito para chegar nesse nível, entendeu? De personalidade e energia que um instrumento desse tem de você pegar na mão, tá? É muito sensacional, é muito legal mesmo. O que foi feito nele? Tava com as cordas altas, tá? E tava com as oitavas um pouquinho desregulada também, dessa vez. Regulei as oitavas, abaixei as cordas, abaixei a altura das cordas, ele tá com 1,5 mm aqui na corda mais aguda e 2 milímetros na corda mais grave. E o braço tá bem retinho, então tá bem baixo, tá? Tá bem baixo. Ah, uma coisa legal falar de um instrumento desse tipo, principalmente os Rickenbacker, cara, isso aqui é pra você usar 0,40, tá? Ah, mas eu quero pôr uma 0,45, que não ficar melhor pra tocar uns metal. Põe 0,40, cara. Põe 0,40. Ainda mais se é um instrumento dos anos 70, sabe? Antigo, vintage, raridade. Põe 0,40, tá? Pô, mas 0,50 para dar aquela pegada monstra. Cara, põe 0,40. É melhor, tá? É instrumento desse aqui, cara. A não ser que você não ligue e você, tipo, vou colocar uma corda pesada que se quebrar, quebrou. Não me apego a nada disso. Aí beleza, mas eu indico colocar corda leve nesse tipo de instrumento, porque o Rickenbacker antigo, né, ele tem uns mais antigos que esse ainda, que esse braço aqui, o headstock dele é reto, 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 reto. Acho que, se eu não me engano, os do começo de 70, alguma coisa assim, o headstock dele é bem retinho, né. Esse aqui, ele tem acho que uns 2 graus de inclinação para baixo, talvez menos até, sei lá. Ele tem, acho que chega a isso, uns 2 graus de inclinação para baixo, tá? Que faz com que você não fique com a corda por cima do nut, beleza? Instrumentos mais modernos, tá? Aquelas réplicas de Rickenbacker que a gente acha por aí, eles têm uma inclinação de grau maior. Então, tudo bem você usar uma corda mais pesada, tá? Até uma 0,45, acho que é interessante. E os mais modernos também, sem ser réplica, os originais, esse aqui ele tem uma inclinação maior também, tá? Mas esse aqui ele tem uma inclinaçãozinha de 2 graus, que sim, se você colocar uma corda 0,50, o que pode acontecer? Uma 0,45, que seja, esse headstock ele pode dobrar para cima com o tempo, tá? Ele pode começar a dobrar para cima e você vai sentir um trastejado no nut, tá? Aquele trastejado quando você toca, ele faz bem no nut, beleza? Se não fosse só isso, essa ponte aqui, ela é muito frágil, cara. Ela é muito frágil. Esse aqui mesmo, usando corda 0,40, a gente teve um problema nele uma vez, que é a ponte, que ela é meio arqueadinha, né? A ponte onde você regula
as oitavas, ela é meio arqueada, né? Ela faz mais ou menos, acompanha o raio da escala. Essa ponte começou a trincar na furação dos parafusos, e ela, em vez de ser arqueada assim, ela começou a ficar reta. E aí você teve um trastejamento na corda Ré e na corda Lá, beleza? Aí eu fiz um esqueminha aqui que está no vídeo aí, de puxar um parafuso para cima para ele fazer meio que quase como uma gangorra aqui, né? Mas ele está apoiado em 3 extremidades. Na corda Sol, no meio e na corda Mi. Então ela não vai ceder. Se não fosse só isso ainda, tá? Se você colocar uma corda muito pesada nela, essa ponte aqui ela corre o risco de levantar. Isso acontece com essa ponte. Ela tá quase retinha aqui, rente ao corpo, né? Acontece às vezes você colocar uma corda muito pesada e ela dobrar daqui, da metade, dessa parte de trás aqui, ela dobra para cima, tá? Aí você tem que fazer 2 furos aqui atrás para fixar ela retinha, tá? E é um baixo esplêndido, mas você tem que ter muito cuidado com ele, tá? Tanto os antigos, igual esse aqui, os mais novos também, as réplicas e tudo mais. Nesse baixo aqui eu tive um pouquinho de dor de cabeça dessa vez para mexer na altura de cordas dele, porque eu acredito que o que está danificando ele é que o dono dele não está usando mais hard case, está usando um bag. E um instrumento desse eu sempre falo, cara, instrumento antigo, põe na case. Põe no hard case, cara. Ah, mas tem um semi-case. Não, cara, põe no case rígido mesmo. Porque aí você não vai ter problema de empenamento, de microtorções e tudo mais. A bag, cara, ela é mole. É a mesma coisa que você deixar o instrumento solto. Só que tem uma proteção superficial, tá? Então, instrumento vintage, hard case. Sempre, cara. Sempre use o hard case. Se você usar bag, você vai correr um risco muito sério dela começar a entortar tudo, que é o que está acontecendo com esse baixo aqui. E aí eu aconselhei o cliente novamente a usar o hard case de novo, tá? E, bom, eu tirei os 2 tensores dele. Dá para tirar, tá? Você tem que ter experiência, como eu tenho experiência com esse tipo de baixo, tá? Os meus clientes que me conhecem sabem que sempre que eles vêm aqui tem um RK, um Rickenbacker, um Janine, ou alguma réplica, ou um original, sempre tem um aqui na oficina, tá? O pessoal sempre traz esse tipo de instrumento porque eu tenho uma boa experiência com ele. Eu tirei os 2 tensores, tá? Eu vejo muita gente tirando os tensores dele por cima, e, cara, é meio arriscado, tá? Tem que tirar o ideal, pelo menos o que eu acho que é o ideal, é tirar os tensores por baixo. Então você tira o escudo e você vai empurrando as varetas do tensor para baixo até elas saírem por completo. Tirei eles, dei uma leve arqueadinha nelas e depois coloquei de volta. Fiz uma limpeza para tirar a ferrugem e tudo mais e coloquei eles de volta. E aí sim eu consegui ter um resultado legal de altura de corda nele, porque senão ia ficar bem alto, tá? É isso, tá? Dei uma alinhada nos trastes, tinha alguns trastezinhos já desalinhando, coisa que nunca aconteceu antes quando o dono dele usava estojo, tá? Então, hard case. Instrumento desse tipo, hard case, tá? E é isso aí, tá? De resto, tá tudo certinho com baixo. Coloquei um pininho aqui da chave que estava faltando. E é isso. Vamos testar ele, vamos ver o som dele? Eu não vou conseguir ligar ele na entrada estéreo, na entrada Recall Sound, porque eu não tenho cabo Y aqui, tá? Mas não vai fazer muita diferença também, porque o ideal é você usar 2 canais do amplificador ou 2 amplificadores, tá? Vamos ver como é que ele se sai aqui. Então, vamos lá, captador da ponte primeiro, vamos sentir o som dele? Dá pra ver que é bem médio, né? É bem estraladão. É por causa de um capacitor que esse baixo tem em série com o captador da ponte, que tira os graves. Os instrumentos mais modernos desse modelo aqui, o 4003, né? Esse aqui é o 4001, tá? O
4003 ele tem uma chavinha push-pull, que você consegue tirar esse capacitor do circuito ou adicionar ele. Aí você consegue um som mais gravão ou o som original, o som vintage, né, que era desse jeito. Vamos lá, agora chave no meio, 2 captadores ligados. E agora só o captador do braço. Agora eu vou usar o captador do braço de novo e vou alternar para o captador da ponte para vocês sentirem a diferença. Bem diferente, né? E essa espuminha aqui, vamos ver se ela faz algum efeito? Eu vou levantar ela e abafar o som para vocês verem o tipo de som que dá para fazer com esse abafador que tem na ponte. Vamos levantar aqui. Se você estivesse tocando com um palm mute aqui, né? Só que o tempo inteiro em todas as cordas, né? É bem interessante, bem legal. Hoje em dia, acho que nenhum instrumento praticamente tem isso daqui. É uma coisa que meio que saiu de moda, né? E agora vamos fechar aqui a tonalidade. Outra coisa interessante também é que os botões são uma direção diferente, né? Geralmente a gente tem volume, volume, tone, tone, né? Aqui você tem volume, volume, tone, tone, né? Bem interessante. Volume do captador do braço, da ponte, tone do braço, tone da ponte. Vamos lá. Vamos fechar o tone aqui do braço para ver, fica bem gravão. Legal, né? Outra coisa interessante, se você já ouviu esse som aqui, ó. Ele foi gravado com um instrumento parecido com esse, tá? O Chris Squire, ele usa um 4001S, né? O Rickenbacker 4001S. Esse aqui é o 4001 normal, tá? E essa cor aqui, por incrível que pareça, muita gente vai achar que é o Fire Glow, né? Mas esse aqui é o Walnut, tá? A cor dele é Walnut. O Fire Glow ele é vermelho e esse daqui ele é marrom em volta. Então ele é o Walnut. 73 até 75, alguma coisa assim, que ele era escuro, da cor Walnut mesmo, todo escuro, né? Cor de nogueira, tingidor de nogueira, né? Tingido da cor de nogueira. E depois de 75 para frente, acho que de 75 até 80 e pouco, eles começaram a fabricar o Walnut como se fosse um burst, né? Como se fosse um degradê. E aí ele é marrom em volta e no meio ele vai ficando âmbar. Legal? É isso aí. Um pouquinho de curiosidade desse baixo aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. Valeu!